Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou estar ensinando para vocês a como perder a timidez, a vergonha de falar em público. E eu tenho ciência de que esse é um problema que afeta muitas pessoas, desde uma criancinha lá do ensino fundamental até uma pessoa que já está se formando na faculdade, alguém que já está estabelecido numa carreira de trabalho. E para ajudar vocês a se libertarem dessa limitação, eu vou estar apresentando a forma com a qual eu lidei com ela. E essa forma eu chamo de terapia de adaptação. Ah, Gustavo, mas por que terapia de adaptação? Bom, eu chamo ela assim porque literalmente você vai só precisar se adaptar. E eu vou mostrar uma forma fácil de fazer isso. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele é neuroplástico, ele tem a neuroplasticidade. E o que significa neuroplasticidade, Gustavo? Bom, de uma forma de fácil entendimento, ele consegue se adaptar às nossas experiências. Por exemplo, se eu começar a estudar inglês, todo dia eu estudar inglês, uma hora o meu cérebro vai se adaptar a esse idioma. Isso serve para basicamente tudo na nossa vida. Tudo que você fazer com constância, o teu cérebro vai se adaptar para fazer aquilo. E isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Se você é uma pessoa que tem o hábito de só procrastinar, comer porcaria e não se exercitar, o teu cérebro vai se adaptar para te deixar bom nisso. Agora, se você é uma pessoa que treina, tem uma dieta saudável e é produtiva, o teu cérebro vai se adaptar e vai te fazer ser bom naquilo. Mas como o nosso caso aqui é como eu faço para perder a vergonha de falar em público, eu vou te ensinar como treinar teu cérebro para ser bom para fazer isso. Primeiro, para o teu cérebro se adaptar, não adianta você querer fazer uma palestra para 1000 pessoas, sendo que você simplesmente não consegue apresentar um trabalho para 10. E por que isso, Gustavo? Vamos imaginar que existem níveis de estímulos e o teu cérebro ele é acostumado com o nível 1. O que é que você acha que vai acontecer se do nada você for exposto a um estímulo de nível 5? Com base nas minhas experiências, eu percebi que se você pular os níveis, pular essas etapas de adaptação, existem 2 possíveis resultados. Primeiro, a gente vai ter um possível trauma ou uma grande experiência. Tudo vai depender da forma que você vai lidar com isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Lá pro final da pandemia, quando eu estava voltando às aulas, começaram as apresentações de trabalho. E para quem não sabe, eu moro na zona rural. Eu já não tenho muito contato social com as pessoas e a escola era o lugar onde eu socializava. E eu fiquei praticamente 2 anos afastado da escola. E eu voltei para as aulas e começaram as apresentações de trabalho. E a minha apresentação era simplesmente, eu chegava lá e começava a ler. Mas por eu ter ficado muito tempo sem fazer isso, o que aconteceu? Quando eu comecei a ler, a minha voz parecia de uma menina. Fina. E eu lendo muito rápido, eu não terminava uma palavra e começava outra, lendo tudo errado. E sabe quando a pessoa tá querendo dar risada, mas fica segurando? Parece aquele vazamento de balão que fica... Então, meus companheiros, meus amigos que estavam apresentando comigo, começaram a ter esse tipo de vazamento e eu comecei a ficar nervoso. Aí eu olho na plateia, um punhado de gente se cagando de dar risada. E eu comecei a ficar vermelho, eu tava parecendo um tomate e não parava de suar. Mas fui lá, terminei de ler a minha parte, finalizamos a apresentação e eu voltei para casa e eu pensei o seguinte: eu não quero mais passar por isso. E o que foi que eu fiz? Eu sabia das minhas limitações. Já que eu era uma pessoa que na apresentação eu só lia, não ia adiantar eu, depois de ter passado por uma experiência traumática dessa, eu querer simplesmente chegar lá e começar a falar sem ler nada e olhar para todo mundo e confiante e não sei o que. Não ia dar certo, porque ele ia ser um estímulo muito grande para mim, porque eu não era acostumado a fazer isso. Então eu comecei com um pouco. Eu comecei a ler todo dia na minha casa, em voz alta. E como sempre, as apresentações de trabalho escolar continuaram. Mas com o meu treinamento eu já estava mais confiante.
porque eu sabia que eu estava lendo bem. Então eu fui. Ia confiante, lia, não passei vergonha nas vezes que eu estava lendo. Eu fui ganhando confiança. E a partir do momento que eu fui ganhando essa confiança, eu fui aumentando o nível, aumentando o estímulo de leitura. Eu comecei a praticar, falar sem ler. E nossa, isso foi muito difícil no começo. Mas eu sabia que eu não queria passar por aquilo de novo. Então eu continuei me esforçando e me colocando em riscos até aquilo parecer normal para mim. E por que ficou normal para mim? Porque meu cérebro, ele se adaptou às minhas experiências. Então, o segredo para você perder a vergonha de falar em público é começar com pequenos estímulos. Se você é uma pessoa igual a mim, que era acostumado só a ler, comece a treinar a tua leitura. Depois que você estiver confiante na tua leitura, comece a apresentar trabalhos sem ler. Sempre que você tiver uma oportunidade de se expor a coisas que podem melhorar a tua oratória, tua apresentação, agarre essa oportunidade. Se esforce para melhorar, você tem que querer de verdade, porque não vai ser fácil. Agora, digamos que eu tivesse lidado de forma diferente com aquela apresentação vergonhosa minha. O que poderia ter acontecido? Eu poderia ter desenvolvido um trauma, que é o que na maioria das vezes acontece. Eu tenho certeza que você tem pelo menos um coleguinha que não quer de jeito nenhum apresentar trabalho. Ele até falta no dia, mas ele não faz apresentação, não quer falar em público de jeito nenhum. E ele provavelmente ficou traumatizado com falar em público, simplesmente porque jogaram um estímulo muito grande para ele, que ele não era acostumado a lidar com aquele tipo de situação, quando o certo seria ele começar com um pouco, com um estímulo de nível 1. Só que é muito difícil quem tem essa consciência sobre os estímulos, que é você começar com pouco e com o passar do tempo ir aumentando. E a vantagem de você começar com pouco estímulo e ir aumentando é que a probabilidade de você criar um trauma é muito menor, porque você não vai se expor a uma situação que mudou drasticamente de uma hora para outra. Não vai ter aquela diferença muito grande de estímulo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a perder esse trauma, esse medo de falar em público. E deixem aí nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Beleza, pessoal? É isso e até o próximo vídeo.